Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8, no versículo 5. O tema dessa noite, basta uma palavra. Vamos dizer juntos? Basta uma palavra. Diga aí, basta uma palavra. Você na sua casa também pode dizer aí, basta uma palavra. Eu quero que você aproveite e faça duas coisinhas rapidamente. Você que está aqui dentro da igreja, você vai enviar o link da palavra, o link do culto dessa noite, para pelo menos 1, 2, 3 amigos, para o seu grupo, né? Os grupos que você faz parte aí. Apóstola, mas eles vão me bloquear. Apóstola, mas aqui dentro não pega o celular. Mas o Senhor, nessa hora, Ele vai agir. E em algum momento a sua mensagem vai fluir, ok? E você que está online também, está no YouTube, curte aí, compartilha também, que isso é importante, faz com que essa palavra ela se espalhe de uma maneira mais dinâmica, ok? Mais efetiva. Mateus capítulo 8, no versículo 5, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, diga na mesma hora, o servo foi curado. Queridos, existem muitas curas na Bíblia, que são curas conhecidas, que são curas que que ativa a nossa fé. E existem outras que muitas vezes passam desapercebidas aos nossos olhos. Existem manifestações do poder de Deus na nossa vida que muitas vezes corre o risco de passar desapercebido por nós. Deus é Deus de milagres. E nós não podemos nos esquecer de que a nossa relação com o Senhor, a nossa intimidade com Ele, a nossa vida cristã, ela é espiritual e não natural. Ela é sobrenatural e não natural. Às vezes nós ficamos vivendo simplesmente debaixo de alguns valores, alguns princípios, algumas necessidades muito físicas, muito pequenas, muito pessoais. Eu sei que é importante. Sabe, eu sei que as nossas necessidades, elas trazem preocupação, anseios, ansiedade. Às vezes nós trabalhamos justamente para suprir algumas necessidades. Os nossos olhos estão fixos em nossas necessidades, mas nós precisamos entender e levantar os nossos olhos para que nós possamos expandir, para que nós possamos ampliar os nossos horizontes e sairmos das quatro paredes da nossa necessidade, às vezes do nosso umbigo, às vezes da nossa casa ali, dos nossos filhos, daquele dia a dia, das nossas 24 horas, para ampliarmos e vivermos um pouco mais no sobrenatural. Milagres.
O tema da nossa série, da nossa campanha agora é Eu acredito em milagres. E como Deus tem trazido essa palavra milagres na vida da igreja. Milagres. O que é milagre para você? O que é um milagre diante dos seus olhos? Qual é a expectativa que você tem quando você ouve essa palavra milagre? Talvez você nem acredite muito em milagres. Talvez quando você ora por uma causa que praticamente é uma causa perdida, é uma causa impossível, é uma causa demasiadamente difícil, talvez você ore por desencargo de consciência. Quando você ora por algo, você de fato, ou algo que é naturalmente muito difícil ou impossível, uma causa impossível, qual é a perspectiva da sua oração? Qual é o alcance do teu sobrenatural? Qual é o alcance do sobrenatural? Se hoje algo muito difícil de acontecer dependesse da sua fé, de 0 a 10, qual a possibilidade de acontecer? Ah, apóstolo, eu sou crente, eu sou um crente natural, eu sou um crente convencional, eu sou um crente tradicional. Milagre é a sentença que o Senhor dá diante do impossível. Existem muitas causas hoje, queridos, que são apresentadas a nós e aos olhos do mundo mesmo. É impossível. Às vezes a gente conhece um casal, e esse casal chega para a gente e conta o estado atual do casamento. E às vezes nem é uma coisa tão, escabrosa, não é uma coisa tão complicada, mas ele conta o estado atual do casamento, e naturalmente, na nossa cabeça, a gente já pensa assim, separa. A gente já pensa assim, olha, é melhor cada um viver a sua história. Olha, acabou esse tempo de casado para vocês, não tem mais chance. Às vezes nós mesmos já chegamos diante de uma causa. Se alguém chega para você e diz, olha, eu fui diagnosticado, eu tenho um tumor maligno aqui, nesse diagnóstico, nessa ressonância magnética, apareceu aqui, tem um tumor. A gente já começa a acionar alguns meios, alguns recursos naturais. Porque o natural na nossa vida, ele vem antes do sobrenatural, queridos. E nós somos crentes, e crente, ele crê no sobrenatural. Eu preciso te avisar isso. A gente precisa crer. E uma palavra como essa, eu acredito em milagres. O que eu quero dizer? Olha, eu tenho uma confissão dentro de mim. A minha confissão de fé é que nada é impossível para aquele que crê em Jesus. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê, para o meu Deus, que tem na sua mão a chave e tem na sua boca a última palavra. Milagre é a manifestação divina diante do caos. Então é Deus agindo. E agindo Deus, quem pode impedir? Quem pode resistir? Quem pode contrariar? Sabe, nós buscamos a intervenção de Deus em nossas causas. Todas as vezes que nós oramos, nós estamos apresentando diante do Senhor as nossas causas, amém? Quantos aqui oram? Glória a Deus. Que medo que me deu agora. Glória a Deus, você ora. Quando você ora, o que você está fazendo? Você está apresentando diante do Senhor a sua causa. Quando você termina a sua oração, quanto você crê que Deus tomou a sua causa e que Ele já está trabalhando em favor dela? Porque o detalhe não é você orar. O detalhe é quando você se levanta da sua oração e vai fazer as suas coisas, como fica o seu coração? Como você fica diante da sua entrega?
Então nós buscamos a intervenção de Deus em nossas causas, mas os nossos conceitos, as nossas crenças, muitas vezes elas ficam oscilando ao término da nossa oração, ao término do nosso clamor, a nossa mentalidade, os nossos conceitos, as nossas crenças, o nosso histórico religioso, o nosso conhecimento da palavra de Deus, nos faz ficar oscilando entre dois pensamentos, entre o natural e o sobrenatural, entre a razão e a fé, entre o provável e o improvável, entre o possível e o impossível. A nossa mente fica em conflito, em crise. O que eu sei, o que eu ouvi. A gente às vezes ouve testemunhos, mas a gente ainda não teve experiências com relação a algo sobrenatural acontecendo na nossa vida. Eu só conheço por ouvir. Sabe? O milagre não é apenas vencer uma doença. O milagre, quando você começa a ler na Bíblia, quando você começa a ler as intervenções de Jesus na história de pessoas, e aquela história mudando completamente o destino daquele indivíduo, o destino do cego, o destino do coxo, o destino do endemoniado, o destino da prostituta, o destino do fariseu, o destino de Zaqueu, o destino daqueles homens e mulheres que estavam, do leproso, aqueles homens e mulheres que estavam destinados a viver uma vida de mendicância, a viver uma vida de imoralidade, uma vida de opressão, uma vida de tormenta. Quando Jesus intervém na história desses homens e dessas mulheres, não é simplesmente para que eles vençam aquilo que estava os consumindo, mas sim tornar aquelas pessoas protagonistas de suas histórias. Sabe, quando você lê na sua Bíblia, aí, a história do paralítico, sabe, aquele paralítico, ele não é mais um paralítico ao término da história, ele é um protagonista, ele é a pessoa principal. Jesus, quando remove algo na sua vida, Jesus, quando intervém na sua história, quando você recebe um milagre, você se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Quando você recebe um milagre, querido, não é para exaltar o seu problema, mas para exaltar Deus, aquele que faz, aquele que movimenta, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que tem na sua boca a última sentença. Aquele centurião, ele acreditava em algumas coisas. Primeiro, que ele não era digno de que Jesus entrasse na sua casa. Ele vai até Jesus, mas ele diz: Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer aqui, mas lá na minha casa, eu não sou digno. Por um contexto religioso, por um contexto social, por um contexto cultural. Havia um contexto que levava aquele homem a acreditar que ele não era digno de que Jesus fosse até a sua casa. Queridos, Jesus quer fazer milagres na sua vida. Não importa quem você seja, não importa qual é a sua história. A sua fé, ela é maior do que o seu passado. A sua fé, ela é maior até mesmo do que o seu presente. A sua fé independe da sua classificação social, espiritual, sabe, religiosa, familiar. A sua fé é o que o Senhor vê quando Ele vai fazer algo na sua vida, ou na vida de alguém através de você. O centurião acreditava também que a palavra de Jesus era uma ordem suficiente, diga, ordem suficiente. Era uma ordem suficiente para produzir um milagre. Glória a Deus! Porque não era
quem o centurião representava. Não era a autoridade do centurião, não era o poder dele social, mas sim a palavra que saía da boca de Jesus naquele momento. Ele reconhecia de que basta uma ordem. Querido, hoje o Senhor vai dar ordem a áreas da sua vida que precisa de um milagre, ou a uma área da sua vida que você trouxe para a presença do Senhor e que você está levando para todo lugar. Sabe, existe algo na sua vida, talvez, que você está buscando, ansiando por um milagre, e você dorme com ele agarradinho, você acorda com ele, você leva ele para todos os lugares. Ah, pastora, eu fui passear, eu fui no cinema, eu fui, sei lá, jantar fora, qualquer coisa, vem para a igreja, traz aqui o seu probleminha, está sentado do seu ladinho aí, sabe, assim como você colocou sua bolsa, você coloca ali o seu milagre do lado, você carrega ele para todo lugar. E graças a Deus Ele está aí com você hoje, porque hoje o Senhor vai tomar a sua causa e vai providenciar, porque a ordem do Senhor Jesus é suficiente para produzir um milagre na sua vida. Em terceiro lugar, aquele homem reconhecia que a autoridade de Jesus era capaz de mudar a sua condição física. A ordem que Jesus dava, ela refletia a sua autoridade. Diga autoridade. Queridos, existe algo hoje no mundo que está sendo roubado, que é o reconhecimento de autoridade. Reconhecimento de autoridade. Quem é a autoridade sobre a sua vida? Ah, não precisa dizer nada, é só você pensar. Hoje, quem é a autoridade sobre a sua vida? Ah, apóstolo, ninguém. Eu mando em mim mesmo. Então vamos consertar isso. A gente precisa entender que o mundo, não é um mundo maligno, não, que nós estamos debaixo de autoridade. Essa palavra autoridade, ela hoje é quase que sabe, uma coisa assim, um gigante. As mulheres, não, ninguém tem autoridade sobre mim. Os filhos, ninguém tem autoridade sobre mim. Marido, ninguém tem autoridade. Ninguém tem autoridade sobre ninguém. É interessante, porque quando você está numa igreja, você está submetendo a sua vida espiritual a uma autoridade espiritual. Então, quando nós apacentamos você com uma palavra que vai do altar sobre a tua vida, não é porque nós não somos coaches. Nós não somos influenciadores de mídia. Nós não somos, sabe, palestrantes. Nós somos pastores, apóstolos, apacentamos. Quando o Senhor vier cobrar de nós a nossa missão pastoral, Ele não vai querer saber quantos de vocês alcançaram metas, alvos, objetivos, ou alguma coisa assim. Ele vai cobrar da gente o quanto nós ensinamos você sobre viver uma vida debaixo de princípios da palavra e obedecer ao Senhor sobre todas as coisas. É isso que Ele vai cobrar de nós, o quanto nós te ensinamos da palavra e não o quanto você conquistou coisas da sua vida. É outra função, é outra profissão, é outro trabalho. Nosso é apacentamento. Então, quando aquele centurião chega até Jesus e fala para ele, basta uma palavra sua, e eu sei, eu creio que alguma coisa vai acontecer lá na minha casa. O que ele estava dizendo? Eu reconheço que a sua autoridade espiritual é capaz de mudar a condição física de alguém que está sofrendo, de alguém que está atormentado, de alguém que está debaixo de uma sentença, de um decreto de enfermidade. Milagres, queridos, se manifesta em um ambiente de fé. Diga comigo, milagres se manifestam em um ambiente de fé. Então, se há dúvida, por isso o Senhor me movimentou no Espírito, a gente tem aquele momento de oração aqui antes de começar a palavra. Porque você não pode chegar diante de uma
de uma necessidade ou de uma expectativa de que algo sobrenatural aconteça de uma maneira apática. Se acontecer, bem; se não acontecer, amém. Não dá para você chegar de qualquer maneira. Quando a gente tem uma necessidade, a gente chega com expectativa. Você vai lá no banco, porque você recebe um SMS, sei lá, um e-mail, uma coisa assim segura, né? Um WhatsApp do seu gerente, dizendo que você tem 50 mil reais para receber amanhã. Ah, ficou esperto, né? Alô, e dinheiro, o irmão já se manifesta. O que estava dormindo acorda, o que estava cochilando cai. Fala, é para mim, eu recebo em nome de Jesus, eu também. Aí você recebe lá o WhatsApp do seu banco, não é trote, não é pegadinha, você não tem que fazer pix para ninguém. E aí, dizendo que amanhã você precisa comparecer ao banco, às 10 da manhã, porque você vai receber 50 mil reais. Que horas você acorda? Que horas você sai de casa? Que horas você chega na porta do banco? Meu querido, você não vai chegar às 11 no banco. Você não vai chegar de qualquer jeito. Você vai chamar até alguém para ir com você. E você vai, sabe, se você não tem carro, você vai arrumar um amigo, uma pessoa, porque vai ser dado em dinheiro e não sei o quê, aquela coisa toda. Você já nem dorme à noite. Você já gastou antes de ir buscar o dinheiro. Se você já entrou no Mercado Livre, você já comprou tudo que você precisava, você já fez um monte de coisa, você já pagou, você já gastou, você já está quase que no vermelho de novo. Sabe o que é isso? Expectativa. Sabe, é gerar algo. Agora, a dúvida, a incredulidade, a religiosidade, a mentalidade de escassez, o medo, a confissão contrária, espírito de julgamento, tudo isso retém milagres. Retém milagres. Deus quer derramar abundantemente sobre a sua vida. Deus quer intervir em áreas da sua vida que precisam de fato de que o Senhor tome, de que o Senhor haja, de que o Senhor se manifeste, de que o Senhor tome a causa, de que o Senhor entre em guerra por você. Milagres acontecem quando eu me quebranto, quando eu me rendo. Então, o ambiente de fé, ele é produzido a partir de quebrantamento, a partir de rendição, a partir de clamor, a partir da palavra liberada, confessada, crida, tomada como posse, como propriedade sua. O ambiente de fé, ele é gerado, ele é produzido. Não pense você que anjos produzem ambiente de fé. Quem produz o ambiente de fé é você. Não é o apóstolo que vem aqui e tem que produzir um ambiente de fé para que você receba o seu milagre, meu irmão. É você que precisa preparar um ambiente de fé dentro de você, na sua casa, no seu quarto, no seu carro, na sua vida. Aí quando você chega no seu lugar, quando você chega na igreja, esse quadradinho que você está aí, é esse lugar aí que tem que inflamar, para que as coisas aconteçam na sua vida. É a sua oportunidade, se você sair daqui e morrer daqui a pouco. Esse ambiente é o ambiente onde você vai gerar coisas, onde você vai alcançar vitória, onde você vai guerrear por causas. Amém? Então eu acredito em milagres, mas eu acredito em quê? De que alguém vai vir de fora e vai orar por mim e o milagre vai acontecer? Ou eu acredito que Deus vai movimentar o meu espírito, vai movimentar a minha mente, a minha mentalidade, a minha fé, a minha alma, o meu corpo inteiro vai começar a ter expectativa pelo milagre. Como eu disse, se você fosse amanhã no banco receber 50 mil reais, às 10 da manhã, você passaria uma noite toda pensando, movimentando a tua alma. Você já ia tirar as roupas velhas do guarda-roupa para botar roupa nova. E sabe?
Você ia estar todo na expectativa, se preparando para isso. Você precisa preparar um ambiente de fé dentro de você, para que coisas sobrenaturais aconteçam na sua vida. Jesus disse para aquele moço, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, nessa noite, Jesus está aqui procurando fé. Procurando fé. Será que Ele vai achar em você? Ele vai achar em você? Porque quando aquele homem dizia alguma coisa para Jesus, não era nada teológico, não era nada, sabe, da lei, não era nada bonito. Mas Jesus disse: eu achei fé em você. E na proporção da sua fé, e no final ele diz exatamente isso. Ele diz: vai-te e seja feito conforme a sua fé. Então Jesus está aqui hoje, procurando quem tem fé. Procurando fé. Eu não sei em quem ele vai encontrar fé suficiente para que ao sair dali, ao sair desse culto nessa noite, o Senhor diga assim: vai-te e seja feito conforme a sua fé. Vai ser conforme a sua fé, porque a minha é suficiente para pregar essa palavra para você. Agora a sua tem que ser suficiente para que aquilo que você espera, você possa ver acontecendo em nome de Jesus. Amém? Amém? Como ativar milagres? Vira para o teu irmão e diga: como ativar milagres? Porque nós precisamos ativar milagres. Ativar. Eu estou falando aqui sobre o ambiente. O ambiente é o lugar propício. Agora vamos lá, como que eu ativo milagres? Porque, apóstolo, eu não tenho muita experiência. Eu sou novo na fé. Eu sou velho na fé, mas sou novo no milagre. Eu sou velho na fé, mas sou novo no sobrenatural. Apóstolo, eu tenho choques intelectuais e espirituais com relação ao sobrenatural. Eu tenho divergências teológicas. Eu tenho cisma. Tem gente que não dá nome direito. Eu sou cismado com esse negócio de orar e acontecer milagre. Eu não sei se isso. Então, para que evite esses conflitos, como você ativa milagres? Em primeiro lugar, alimente o seu espírito da palavra, porque é a palavra de Deus que gera fé. Então, alimente o seu espírito da palavra e não de sentimentos, porque a palavra gera fé, sentimentos geram dúvida. Oh, meu irmão, nós temos que entender entre a palavra e o coração. Apóstola, eu me movo. Se Deus tocar no meu coração, se Deus movimentar o meu coração, eu ando pelo meu coração. Cuidado, querido, que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então tem gente esperando o coração aquecer. Meu irmão, em nome de Jesus, você vai morrer. Seu coração vai parar de bater. E você está lá esperando o coração aquecer. Então não espera o coração. Põe outra parte do corpo aquecer. Senhor, bota fogo no meu pé. Senhor, queima minha mão. Outro lugar, porque o coração vai ser enganoso. Então, primeira coisa que você faz para ativar milagres, alimente o seu espírito da palavra de Deus. Seja a palavra cantada, pregada, ouvida lá no YouTube, ouvida no seu carro, na sua casa, ouvida enquanto você dorme, porque quando a gente dorme, o nosso espírito não dorme, então ele fica sendo ministrado. Então, às vezes você quer, de fato, antes de dormir, o que eu faço, apóstolo? Eu coloco ali uma palavra, e eu vou ouvindo aquela palavra termina, mas a palavra está sendo ministrada no meu espírito. Então, permita que o Espírito Santo torne a palavra uma realidade no seu espírito. Porque às vezes você está distante da palavra. Está distante. Você não consegue discernir, você não consegue ouvir a voz de Deus. Você não consegue se familiarizar com a voz de Deus. Por quê? Porque você está ouvindo tanta coisa, tanta gente. Você ouve, sabe aquela coisa? É sinistro isso, mas tem vozes que você ouve, você já sabe de quem é.
Você sabe quem está cantando, você sabe quem está pregando, você sabe quem está falando, quem está lendo a Bíblia lá na internet. Você sabe, porque a sua mente, os seus ouvidos estão familiarizados com a voz de alguém. Agora, permita que o seu espírito se familiarize com a voz de Deus. Como eu faço isso, apóstola? Lendo a Bíblia. É a única maneira. A única maneira de você se familiarizar com a voz de Deus é ouvindo a palavra de Deus. Sendo ministrado por ela. Apóstolo, eu não entendo nada. Se familiarize com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai transformar a sua mente, vai te dar uma mentalidade de Cristo. A voz de Deus vai movimentar o seu corpo, movimentar a sua alma, vai movimentar o seu espírito em direção às coisas de Deus. E à medida que você se familiariza com a palavra e com a voz de Deus, você começa a crer mais no que Deus diz do que o homem diz. Só tem uma maneira de você crescer na sua fé, é ouvindo o que Deus pode fazer. Porque esses dias atrás eu dei uma limpeza no meu Instagram. Me desculpe até se eu parei, ou se eu, sei lá, se eu deixei de seguir você, ou alguma coisa assim. Mas eu dei uma limpeza. Porque meu coração, naquele momento político, inflamou. E eu comecei a ouvir um monte de gente, que eu gosto dessas pessoas. Por um tempo eu silenciei. Outros eu tirei. Por quê? Porque eles estavam inflamando meu coração de ira. Desculpa. Irai-vos, mas não pequei. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou ouvir mais. Eu não vou ouvir mais fulano, ciclano. Eu amo esses queridos. Oro para que o Senhor continue usando suas vozes nessa nação. Mas eles estavam me impedindo de ter comunhão com Deus. E de ouvir Deus. Né? De vez em quando eu ainda coloco algumas coisas ali, mas estou sendo mais apacentada. Nesse momento. Já saí do nível hard de indignação. Agora a gente vai, mas não estou morta. Lembrando ao inimigo que nós não estamos mortos. Nós somos da paz. Mas isso não significa que a gente não entra nas regiões celestiais. E é lá que as coisas acontecem, meu irmão. O que Deus pode fazer lá, homem nenhum pode fazer aqui. E se Deus permitisse que algumas coisas estejam acontecendo aqui, pode saber que o melhor de Deus ainda está por vir. Segundo lugar, vamos sair desse nível. Segundo lugar, comece a orar em concordância com a palavra. Querido, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que significa isso? Significa que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha é limitada. A minha é temporal. A vontade do Senhor é eterna. O que Deus faz na sua vida é eterno. E o que eu quero que o Senhor faça para mim agora é momentâneo. É para hoje. E talvez a minha oração, meu clamor de hoje, daqui 365 dias, não tenha mais nada a ver comigo. Você já orou muito por uma coisa num ano, e um ano depois você disse, Deus, obrigado pelo livramento. Obrigado porque o Senhor não ouviu a minha oração naquele momento. Glória a Deus, querido. Agora, o que Deus faz, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e eterna. Eterna. Então comece a orar em concordância com a palavra. Ore fundamentado na palavra. Mantenha a sua linguagem em linha, alinhada com o que você orou. Se você orou por cura, por que você está toda hora lembrando da enfermidade? Se você orou por provisão, por que toda hora você fica ali reclamando pelo que não tem? Ou em dúvida se vai ter ou não vai?
Então, se você ora por algo, em nome de Jesus, comece a lutar na sua linguagem. Comece a repreender toda a linguagem contrária àquilo que você ouviu de Deus, aquilo que você confessou na palavra. Então, quando eu oro em concordância com a palavra, eu preciso vigiar, porque os conflitos virão. Então, não se contradiga entre a sua oração e a sua confissão. A sua confissão. A confissão é o que a gente fala todo o tempo. A gente fala para a mulher, a gente fala para o marido, a gente fala para o filho, a gente fala para o frentista do posto, a gente fala para o atendente da farmácia, a gente sabe, aquela coisa assim, eu quero um remédio aí para a minha pressão alta. Se ela já é sua, como você quer que Deus cure? Entrega para o Senhor. É porque eu fui diagnosticado. Sabe aquela coisa, você já chega na farmácia, você já começa a contar. Você já viu aquelas pessoas assim, que chega na farmácia e ele está na sua frente comprando remédio, você está na fila. E aí ele começa a explicar para o farmacêutico por que ele toma aquele remédio, por que o médico receitou aquele remédio. Ele começa a reclamar quanto custa o remédio. Ele fala quanto que ele ganha e quanto que ele gasta com o remédio. Quer dizer, o coitado do farmacêutico está ali. E ele começa a falar, não, mas o genérico, para mim, o genérico não funciona como o original. Mas o médico pediu o original, mas eu não tenho dinheiro para comprar o original. Você está ali, esperando na sua vez. Né? Você quer comprar uma coisinha pequena. Sabe, queridos, às vezes a gente fica assim, na nossa vida espiritual. A gente recebe uma palavra de Deus na nossa vida. E é só a gente tomar posse dela e crer. Mas a gente começa a ficar com uma linguagemzinha, sabe? A gente começa a conversar, a gente conversa com o vizinho, e a gente começa a murmurar, a gente começa a fazer uma confissão contrária, a gente começa com um diz-que-diz, um mimimi, sabe? Um mimimi carnal, que entra em choque com aquilo que você recebeu de Deus, com aquilo que você orou um pouquinho antes. Um pouquinho antes você era um guerreiro, um homem de oração, uma mulher de oração, você estava lá marchando, pisando na cabeça do diabo, e não sei o quê. Aí você chega ali, você já fica confuso na sua confissão. Então, em primeiro lugar, alimente o seu espírito com a palavra que gera fé. Segundo lugar, comece a orar em concordância com a palavra. Terceiro lugar, deixe que a palavra de Deus seja impressa na sua alma. Impressa. Tem gente que já perdeu muito o sentido, a gente já perdeu muito o sentido do que é uma impressão. Porque hoje, né, você manda pela mensagem, você manda por WhatsApp, você já recebe aqui, quase que assim, impressão zero, né? Até a propaganda é essa, né? Hoje, olha, por favor, vamos economizar papel, você não imprima nada. Você tem tudo aqui no seu celular. Mas aqui eu quero te dizer o contrário. Deixe que a palavra do Senhor seja impressa na sua alma. Diga alma. Alma. Homens, diga alma. Homens, diga assim, eu tenho alma. Obrigado. Porque às vezes o homem diz assim, alma, alma é coisa feminina. Não. Alma é coisa de mulher. Não. Alma são as nossas emoções, a nossa vontade e os nossos pensamentos. Eu quase penso hoje que homem tem mais alma que mulher. Quase, mas não né? É quase. Porque a mulher, a gente não tem muito tempo de ter alma, não. Lembra você pregou aquele negócio, vai com medo mesmo? Então, vai com alma mesmo, vai com alma, sem alma. Você já acorda, você está em pé, você já tem uma coisa acontecendo. Né? O relógio toca lá em casa, 6, agora está de férias o Zac, mas 10 para 6, toca o despertador, eu já tenho que levantar, eu já estico, já quero que a coisa ele levanta logo para eu poder esticar a cama, arrumar direitinho, acorda também que eu quero arrumar a cama, né? E já toma banho, você já está na rua, você já está fazendo as coisas, se bobear. Olha, lá em casa eu tenho ajudante,
E a nossa vida é muito dinâmica, mas tem dia que eu saio do meu quarto de manhã cedo, desço, vou fazer as coisas, quando é umas 6, 7 horas da noite, eu vou subir para o quarto. Eu descubro, nossa, eu abri a janela cedo, não fechei até agora. Porque eu fazer tantas coisas, e não deu tempo de subir ainda. Então, nós mulheres, a gente quase não está tendo tempo de curtir a alma. Sabe aquela coisa assim, que antigamente a mulher fazia? Acordava cedo, dava um café, aí todo mundo ia embora, fazer suas coisas, e ela ficava em casa, dava tempo de falar com a vizinha, de fazer a comida, todo mundo chegava, dava tempo de assistir Sessão da Tarde, não, Vale a Pena Ver de Novo, Sessão da Tarde, lavar a louça, ver novela, sabe, aquela coisa, a mulher tinha tempo de curtir a alma. Hoje em dia a mulher ganha neném, uma semana depois ela já está em atividade, até menos, né? Então, deixa que a palavra de Deus seja impressa na sua alma, porque, voltando aqui, alma são os nossos sentimentos. A nossa alma não pode, sabe, ela ser escrava de um monte de emoções. E aqui na igreja eu sou crente, mas a minha alma não é crente. As minhas emoções não são crentes. As minhas emoções não são espirituais. Só o meu espírito. Mas os meus pensamentos, eles são livres. Porque o diabo não conhece o que está no meu pensamento. Então eu deixo ele viajar para todo lugar. Ele é frequentador dos lugares mais inóspitos da terra. Mas são os meus pensamentos. O diabo não tem poder de conhecê-los. Mas, queridos, se a palavra de Deus não estiver impressa nos seus pensamentos, nas suas emoções, a sua vontade vai ser escrava dos seus pensamentos e das suas emoções. Agora, se a palavra de Deus estiver impressa na sua mente, impressa nos seus sentimentos, pode saber de uma coisa, a sua vontade, ela vai ser adestrada para fazer a vontade de Deus. Então, deixe a palavra de Deus, sabe, imprimir em você valores, princípios. Ah, apóstolo, mas dói mudança. Mas a palavra de Deus diz justamente isso. Fala sobre obras da carne e os frutos do Espírito. Então, só tem uma maneira de você viver no Espírito. É você, de fato, mortificar as obras da carne. É você levá-las para a cruz. A cruz é o lugar mais seguro para que as obras da carne estejam ali e elas não venham te oprimir, te visitar, sabe? Te atormentar, te acusar. Tem gente que cai o tempo todo, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta na fé. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal. Agora já começa a ficar meio caidinho. Tem gente que começa a cair agora e só fica de pé de novo depois do carnaval. Ele começa a derrapar, sabe aquela coisa bem da neve assim? Ele começa, e agora Natal vem, e depois do dia 24 é na minha família, dia 25 tem culto, graças a Deus é domingo esse ano, então você vai estar na igreja, mas dia 26 o negócio começa, dá uma escorregada, dia 31 ainda vem, porque é o culto profético, eu tenho que receber a palavra de Deus, mas dia 1º, aí começa já. Aí já começa meio que no ritmo do carnaval, eu já entro atrás do trio elétrico e só termino na quarta-feira de cinzas. Querido, em nome de Jesus, deixe que a palavra sustente você na sua fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus.
Então, deixe que a palavra do Senhor faça mudanças, faça diferença, faça uma ação de limpeza, de libertação, de santificação, de purificação, que mude o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de pensar. É o Espírito Santo. Não existe aqui na igreja uma regra, ali onde você vai na secretaria e pega um papel e diz: eu quero saber como que eu devo viver como membro da igreja. Não, querido, é a palavra de Deus que você vai ler diariamente e ela vai imprimir a vontade do Senhor. Ela vai imprimir as mudanças, as transformações, as libertações pelas quais você precisa passar. Quarto lugar, proclame o milagre e não focalize o problema. Proclame o milagre e não focalize o problema. Proclame o milagre, proclame o milagre, proclame o milagre. A gente faz o contrário. A gente sai contando para todo mundo o problema. A gente sai buscando ajuda com todo mundo. Querido, o que você espera que aconteça com aquilo que hoje é o objeto do teu anseio? Você espera que ele cresça? Ou que ele receba uma ação poderosa do Senhor? Uma palavra poderosa do Senhor para estancar a sua enfermidade, para estancar a sua dívida, para estancar o seu problema emocional, para libertar você da sua depressão, seja lá o que você está carregando sobre os seus ombros. Hoje o Senhor vai entrar na sua casa e vai movimentar um milagre para que você possa ser liberto, curado, para que você possa ser abençoado. Então proclame o milagre. Não é negar a realidade da circunstância, não é negar o que está acontecendo na sua vida, mas é confessar a promessa do Senhor que você tem, porque é a promessa do Senhor que vai encher o seu coração de fé. Como eu disse no começo dessa palavra, não é o tamanho da sua necessidade, é o tamanho da promessa, é a intensidade da promessa, é a certeza que você tem da promessa. Qualquer circunstância pode ser alterada pela intervenção de Deus. Hello? Você está aí? Diga: qualquer circunstância. Fala de novo que eu quero ver sua boquinha mexendo. Pode ser alterada pela intervenção de Deus. Amém? Você crê? Crê? Está pronto para orar? Então, 5. Quinto lugar. Creia que algo está se movendo enquanto você espera. Creia que algo está se movendo enquanto você espera. Creia que algo está acontecendo, que os anjos estão se movimentando, que o Senhor está fazendo. Deus não está estático, Deus não está sentado sem fazer nada por você, meu querido. Então confesse a palavra, retenha firme a sua confissão de fé, a confissão da palavra de Deus, de que ela está agindo, de que ela está movendo, de que ela está atuando. Mergulhe na presença do Senhor. Quando você for tentado a não crer, mergulhe em Deus. Louve ao Senhor pela vitória. Ande por fé e não por vista. Então creia que Deus está se movimentando, Deus está fazendo. Enquanto você dorme, Deus está se movimentando. Enquanto você descansa, Deus está se movimentando. Quando você está orando, Deus está se movimentando. Quando você está adorando, Deus está se movimentando. Deus não está paralisado. Os anjos do Senhor não estão paralisados. Querido, o Senhor está movimentando os céus e a terra a favor dos seus filhos. Aleluia, pode aplaudir, se é com fé, pode fazer de verdade. E por último, quando faltar palavras de fé, não libere palavras de incredulidade. Porque tem hora que falta palavra, irmãos. Tem hora que o negócio está feia, a coisa. E falta palavra. Falta palavra para adorar, falta palavra para orar, falta palavra para testemunhar, falta palavra. Já faltou palavra para você? De tão chateado que você estava, você ficou mudo. Eu já te aconteceu comigo. Sabe, às vezes a gente fica indignado por algo, falta palavra. O que eu vou fazer? Eu vou falar contra Deus? Não, fica quieto. Caladinho é mais seguro.
caladinho você não faz nenhuma confissão contrária. O silêncio é mais seguro do que alimentar a incredulidade. O silêncio é mais seguro do que ficar alimentando dúvida na sua mente. Nós nos contaminamos por aquilo que permitimos entrar em nosso espírito. Nós nos contaminamos com aquilo que nós permitimos entrar pelos ouvidos, pelos olhos, pelos sentidos. Então, querido, quando faltar palavras, se cale. Quando faltar palavras de fé, se cale. No silêncio. A vida cristã, isolada da igreja, da comunhão. Tem muita gente que acredita que ele pode ser crente, completamente desligado do ambiente e de uma igreja local. O diabo lançou isso há alguns anos atrás. E hoje existe uma igreja dos desigrejados. Que eu acho que se fosse somar, dava uma igreja grande. Eu acho que tem muito pastor que poderia pastorear os desigrejados. Não vou citar nomes. Mas são pastores descomprometidos com a igreja. Fala mal da igreja, amaldiçoa a igreja, negligencia a igreja. Mas vou te falar uma coisa: vive da igreja. É. Então eu quero te falar uma coisa: a casa do Senhor, esse lugar onde você está, e se você é membro do Projeto Vida Online, se sinta dentro. Porque nós temos o Projeto Vida Campus Online, que são queridos irmãos que moram em outra cidade, que estão em outros lugares, que fazem parte do Projeto Vida Online. Mas você está ligado numa igreja local. É importante esse apacentamento. É importante essa comunhão, essa ligação. Por quê? Porque você ouve uma palavra dessa dentro da aliança da igreja e você se sente revigorado na sua fé. Sabe, queridos, o mundo, o dia a dia, ele só nos suga, ele nos rouba. Quantos aqui tiveram uma segunda, terça ou até o dia de hoje difícil? Alguém já teve nessa semana um momento difícil? Alguém passou por uma situação no seu trabalho, na faculdade o pessoal já está de férias, mas, sabe, fora da igreja, alguém passou uma segunda-feira e falou: meu Deus, que segunda-feira oprimida. Uma guerra que você passou no seu trabalho, uma causa que você passou, que você viveu ali na sua casa. Então a igreja é um lugar onde nós somos fortalecidos diante das lutas, das adversidades, para que ela não nos vença, mas para que a gente saia daqui, depois de adorar juntos, depois de celebrar juntos, depois de tomar ceia juntos, depois de estarmos juntos com os nossos irmãos, às vezes orando juntos, recebendo uma palavra de um pastor, recebendo a palavra de Deus aqui, vindo no altar, se derramando, a gente sai daqui crendo de que nada pode me segurar, nada pode me derrotar, nada pode me deter, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem aquilo que aconteceu na segunda-feira pode me separar do amor de Deus. Agora eu posso ler isso na minha casa sozinho, em voz alta no meu quarto, fazendo guerra espiritual. Eu posso ouvir no YouTube, eu posso, mas queridos, ouvir aqui em comunhão é diferente. É diferente. Então, é aqui, é nessa noite, é na quarta-feira, é através dessa palavra. E você vai compartilhar com outras pessoas para que elas possam ser ativadas na sua fé. E crer, acreditar em milagres é de fato entender que seja qual for a situação, o Senhor pode intervir e realizar algo infinitamente maior do que eu estou pedindo ou pensando. Então, enquanto o centurião falava com Jesus, o poder se manifestava na sua casa. Enquanto o centurião estava ali falando com Jesus, alguma coisa poderosa estava acontecendo lá na sua casa.
E enquanto nós estamos aqui sendo ministrados, alguma coisa poderosa está acontecendo lá na sua casa, lá no seu trabalho. Está acontecendo ali fora, onde você precisa que o milagre aconteça. Então, você acredita em milagres? Você acredita em milagres? Então, você que acredita em milagres, se coloque de pé. Que nós vamos orar por milagres nesta noite. Nós vamos orar por milagres. Então, se você acredita em milagres, esse ambiente está cheio de possibilidades, está cheio de expectativa, está cheio da palavra de Deus. Espírito Santo, que o Senhor comece mesmo a movimentar o mundo espiritual, para que haja de fato milagres acontecendo nesta noite, para que haja milagres acontecendo nesta semana, que tenhamos testemunhos de milagres, Senhor. Nós vamos orar por milagres. Qual o milagre que você precisa? Você acredita? Eu creio. Você precisa? Se você precisa, você vai orar comigo. Preste atenção. Se o milagre que você precisa é financeiro, você vai tomar nas suas mãos a sua carteira, ou alguma coisa que sinalize isso. Apóstola, eu não sabia de nada disso, nem eu, mas vamos lá. Quando eu estava orando pelo culto, antes de começar, Deus colocou isso no meu coração. Nós vamos orar por milagres hoje. Nós vamos orar por milagres. Então, se você precisa de um milagre na sua vida financeira, você vai tomar nas suas mãos algo. Apóstolo, eu nem trouxe carteira, não trouxe nada. Você vai pegar alguma coisa que sinalize isso nas mãos. Nós vamos usar as nossas mãos. Se o milagre que você precisa é no seu casamento, você vai tomar a sua aliança nas mãos. Talvez você diga, apóstola, eu nem estou com aliança, porque eu já até tirei a minha aliança. Então você vai pegar no seu celular a foto do seu marido, da sua esposa. Talvez seja um problema você precisa de um milagre na sua vida sentimental. Ela está toda amarrada. Você já está 10 anos namorando e nada acontece. Você vai pegar a foto e vai abrir. Se a sua família está toda descompensada e você precisa de um milagre na sua família, talvez você tenha aí no seu celular a foto da sua família. Você vai abrir a foto e vai pegar o seu celular, sabe? Porque nós vamos entregar para o Senhor, para que Ele faça o milagre. Apóstolo, é meu filho. Eu preciso de um milagre na vida do meu filho. Eu preciso de um milagre na vida dos meus pais. Eu preciso de um milagre na vida do meu marido. É alguém que precisa de um milagre. Então você vai, sabe, pegar algo para sinalizar. Apóstola, eu tenho que pegar, você tem que botar na sua mão. Deus falou isso comigo, que precisa estar nas nossas mãos. Se você precisa de um milagre no seu corpo, se você tem uma enfermidade, você vai colocar a tua mão sobre a sua enfermidade, o local da sua enfermidade. Sabe, se é no seu coração, se é algo cardíaco, se é algo nos seus ossos, se é algo nas suas juntas, nos seus rins, seu pulmão, pâncreas, fígado, diabetes, pressão alta, se é algo que precisa de cura, querido, o Senhor vai movimentar milagres. Hoje o Senhor vai movimentar cura aqui. Se você tem um tumor, coloque a sua mão sobre ele, seu estômago, seu intestino, seu útero, ovários. Se você tem nódulos nas suas mamas, coloque a sua mão sobre ela. Na sua casa também faça o mesmo. Se é alguém que você quer orar, intercedendo por essa pessoa agora, você pode fazer esse papel. Você vai orar por alguém, talvez, que você sabe que está com um problema grave de coluna, que tem uma sentença de uma cirurgia em alguma parte do corpo,
e você quer se colocar no lugar dela agora, você pode também interceder. Se é depressão, síndrome do pânico, se é uma enfermidade emocional, psicológica, psíquica, você vai colocar a mão sobre a sua cabeça. Se é uma causa na justiça, você vai tomar algo na sua mão que sinalize isso. Deus falou muito comigo. Coloque nas mãos. Coloque nas mãos. Coloque nas mãos. Então, querido, é impossível que você não tenha nada nas suas mãos que precise de um milagre. Olhe para isso que está nas suas mãos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, comece a movimentar milagres neste lugar. Comece a movimentar milagres agora nas lares, nas casas, Senhor. Aqueles que estão ouvindo essa palavra agora, Senhor, que possam ser movimentados em um milagre dentro do seu ambiente. Que o ambiente onde estão agora, Senhor, seja encharcado de milagres. Você pode colocar agora também aí no YouTube. Qual é o milagre que você está buscando? Qual é a área que você está clamando? Se é financeiro, se é familiar, se é conjugal, se é uma enfermidade, compartilhe conosco agora. Que na sua casa o milagre vai chegar. O milagre vai chegar. Agora olhe para aquilo que está nas suas mãos. Aquele homem disse: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o rapaz será curado. Então olhe para isso que está nas suas mãos agora, e eu desafio você a liberar uma palavra de fé sobre aquilo que está nas suas mãos. Libere uma palavra de fé. O Senhor vai fazer conforme a tua fé. Então, se é casamento, se é finanças, se é enfermidade, libere uma palavra. Se é alguém que está nas drogas, se é alguém que está no vício, se é alguém que foi embora de casa, libera uma palavra, porque o Senhor vai movimentar em nome de Jesus. O Senhor está indo com poder na sua casa. O Senhor está indo com poder ali onde está a sua causa na justiça, naquele escritório. O Senhor está indo agora. O Senhor diz agora que está indo em presídios. O Senhor está indo agora em hospital. O Senhor está indo agora em cidades distantes. Você que está clamando por alguém que está numa cidade distante, o Senhor diz a você: eu estou agora agindo ali, naquele lugar. Libere uma palavra de fé, querido. Libere uma palavra de fé sobre a sua causa. Enfermidade, saia em nome de Jesus. Enfermidade, seja curada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, Senhor. Aquele que está doente em casa, seja curado agora em nome de Jesus. Aquele que está doente aqui agora, em nome de Jesus, coloca a tua mão de poder. Remova a enfermidade, Senhor. As causas que estão na justiça, as causas que estão paradas, esquecidas nos escritórios, esquecidas ali, Senhor, agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir agora naquele fórum e tomar as causas que estão esquecidas e trazê-las em vitória, Senhor, em nome de Jesus. Os casamentos, Senhor, que estão destruídos, que o Senhor agora, em nome de Jesus, comece a movimentar. Comece a movimentar agora, Senhor. Deus, quando o Senhor chega nas nossas casas, o coração dos pais se converte aos filhos, e o dos filhos se converte aos pais. Em nome de Jesus, Senhor, comece a movimentar a tua palavra nas nossas casas. Comece a movimentar. Cura, Senhor, nos casamentos agora. Aquele marido que foi embora, aquela esposa que foi embora, em nome de Jesus, visita agora, Senhor, com teu poder. Nós cremos em milagres, nós acreditamos na tua intervenção.
Oh, levante a sua voz e comece a liberar. Comece a liberar uma palavra de fé sobre a sua causa. Diga: eu creio, eu creio, eu creio, Senhor, no movimento da tua palavra. Eu creio que o Senhor pode fazer mais do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Oh, xaralabalabachá. Agora levante a sua causa ao Senhor e diga: ela é tua, Senhor, ela é tua, Senhor, ela é tua, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, querido, e diga: eu creio. Oh, alabalabachá. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!